A sala está aberta, já está divulgado, o pessoal vai chegando aos poucos. Ok. Eu vou me apresentar primeiro, né? Então, eu sou o professor Bruno Tucunduva, aqui do Departamento de Educação Física. Estou coordenando esse projeto de extensão, esse curso de extensão, na verdade, que é mais pontual. Então, a gente vai falar ao longo de 8 encontros, até novembro, nas sextas-feiras à tarde. Ali vai ficar a gravação também disponível para o pessoal sobre geração de valor em fitness, né? Então, geração de valor se trata de alguma coisa que você vai estudar e agregar recursos, conteúdo para que você consiga é, ter um potencial de impacto e transformação social maior na educação física, né? E é claro que isso daí acaba refletindo numa educação física mais rentável. E rentável em todos os sentidos, tanto para crescer enquanto área, enquanto mercado, quanto para ter uma atuação profissional ali mais consistente. É, então, os convidados eles são muito especiais porque foram escolhidos a dedo, um a um, né? E temos pessoas de muita experiência no que fala, no que estuda, no que tem de atuação profissional, e eles fazem parte também do corpo docente do curso de especialização, Lato Sensu, né? Uma pós-graduação em fitness para saúde e rendimento, que vai ser lançada na metade do ano que vem, aqui na UFPR também, no Departamento de Educação Física. Tá? Então, sejam bem-vindos aí, o professor Hussein Omairi, grande treinador aí de levantamento de peso olímpico, e o professor Hagami Chaves Alves, né, que tem estudos acadêmicos aí no treinamento de força, né, e muita... Aliás, eu acho que o que é legal de ambos, né, que não é só o estudo, mas é o estudo bem integrado com a prática, né, com uma extensa experiência de atuação profissional, né. Acho que o Hagami mais nessa área de personal training, né, depois ele vai comentar um pouquinho da sua experiência, nessa preparação física a partir do treinamento de força, e o Hussein ali com 30 anos para mais, né, Hussein, no treinamento Sim. de atletas aí de levantamento de peso. Eu vou pedir, como a gente está no primeiro evento, né, eu vou pedir para que a equipe de apoio aqui, o Gustavo e a Júlia, façam a gentileza de ir ajustando as pessoas que vão entrando como participante. É só clicar nos 3 pontinhos ali e clicar em tornar participante, para que a gente não tenha ninguém entre com câmera ligada ou dê algum enrosco aí no meio da fala dos nossos convidados. Então, contem ali com a Júlia Maiara e o Gustavo Henrique, os dois deu nomes compostos, nossos auxiliares técnicos aí, são estudantes de Educação Física e do Departamento de Educação Física também. É, eu prefiro não ficar fazendo longas apresentações. Espero que essa daqui, que durou 3 minutos até agora, se encerre em breve, para que a gente vá direto ao ponto, vá direto ao objetivo. Bem, a proposta então é um bate-papo dinâmico, que a gente tenha uma ênfase em quais são os fundamentos teóricos, conceituais, técnicos de duas modalidades que são praticamente complementares e como que a gente pode pôr isso daí em prática, né? Como que isso daí pode refletir numa atuação mais de maior qualidade que a gente possa ir ajustando, né, para quem está nos ouvindo, né? Na próxima aula que você for planejar, no próximo treino que você for executar, no teu próprio treino, nas tuas próprias reflexões sobre como que você vai montar as suas atividades. Então, vamos lá. Bem, daí, novamente, a ideia é fazer um bate-papo, é fazer uma coisa mais informal, mais dinâmica, mais direta, tá? Então, com os dois convidados, a gente levantou algumas temáticas, 3 perguntas para cada um ali, que a gente vai discorrer ao longo do tempo da apresentação aí. E também, Hagami, fica à vontade para entrar na conversa junto com o Hussein. Hussein, mesma coisa com o Hagami. A gente vai começar com o professor Hussein. E daí seguimos aí na sequência, né? Então temos 30 minutos de bate-papo sobre LPO com o Hussein e mais 30 minutos de bate-papo com o Hagami com o treinamento de força, né? O Hussein vai contar pra gente, estamos tentando, né, aproximar os laços aí, né, Hussein, e tentar criar Sim. novos projetos juntos envolvendo o levantamento de peso olímpico aqui na UFPR, no Departamento de Educação Física. E uma das questões que acabou surgindo, que me impressionou bastante, foi essa ideia de como
que o treinamento, que o LPO pode ser transversal, né? Pode ser uma modalidade de base para preparação física de qualquer outra modalidade. Então, vou passar a bola para você, Hussein, daí fazer uma breve apresentação para o pessoal te conhecer e daí já entrar naquelas questõezinhas, né, que a gente vai debatendo daí. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hussein Omair, técnico de levantamento de peso olímpico, né? Eu sou um dos principais aí difusores no estado do Paraná. Eu sou referência nacional aí e fui eu que fundei a federação, né? Apesar que a federação não foi fundada por uma questão política, mas sim para proteger os atletas que vão nas competições, para que as marcas dele que eles fizeram possam ser validadas, né? Porque nós perdemos grandes marcas, grandes recordes, né? Que poderiam ser homologados e não foram, né? Porque até então o Estado do Paraná não tinha uma federação e muitos atletas iam e não tem segurança, né? Porque o atleta acaba estando sozinho, não tem quem brigar pela marca do atleta. E isso é bom para as pessoas aprenderem, aqueles que estão treinando, que tem atletas que gostam do alto rendimento, não é só o técnico que ajuda, mas tem que ter uma representatividade para que as marcas, os recordes que forem batidos, seja no 100 metro raso, falando de atletismo, tem que ter uma proteção de uma federação, das pessoas que estão envolvidas, principalmente no estado, porque senão todo o treinamento do atleta vai em vão, né? Até por questão de homologação, né, Hussein? Tem uma série de coisas e isso daí já vai destacando também o papel importante que o profissional de educação física tem nessas áreas, né? Porque acaba participando, por mais que também tenham muitos treinadores que tenham, assim, o notório saber, né, da modalidade. Isso, que às vezes você tem um grande treinador, um grande atleta, mas os recordes não vão ser homologados por questões políticas, uma panelinha, alguma coisa, e a gente tem que quebrar isso daí. Vamos lá, falando um pouco do levantamento, eu acho que vai ser um bom bate-papo, né? Porque eu até tinha conversado com o Bruno, que as pessoas têm que também fazer as perguntas certas, né? Porque a pessoa, você tem uma experiência absurda, né? Nesses 30 anos que se passaram, né? O que deu certo, o que deu errado, o que é importante, o que não é importante, e as pessoas fazem as perguntas mais simples, mas não fazem a pergunta importante, né? Eu diria até, Hussein, que assim, ó, eu falo sempre para os meus alunos, ser um bom pesquisador ou ser um bom estudioso, e assim, pesquisador e estudioso é qualquer pessoa que quer evoluir na vida. E não tem que ter boas respostas, tem que ter boas perguntas, porque boas perguntas te levam muito mais longe, né? É verdade. Bom, o levantamento de peso, ele consiste em dois movimentos, né? O arremesso e o arranco. O arremesso é um trabalho mais de força, né? Totalmente força, com 2 tempos, né? Você tira a barra do chão, coloca até o peito, do peito para cima. Não vou falar sobre técnicas, etc. e tal, falando do conjunto textual. E o arranco, que é um movimento só, ele é muito mais técnico, e você tira o peso do chão direto para cima da cabeça num movimento único. O arranco, ele é o segundo exercício mais complexo do mundo. Ele só perde para salto com vara. Então, as pessoas têm que entender que, como eles estão fazendo um movimento complexo, então eles têm que ter paciência também quando está buscando a maestria do movimento, né? No levantamento de peso, são 105 exercícios. Então, nós estamos falando de um conjunto muito grande de gamas de exercícios que possa ajudar o atleta no treinamento de base e no desenvolvimento, né? O levantamento, ele tem uma característica de o peso está subindo, você está descendo, ele está em movimento, enquanto você coloca ele em cima da cabeça, o peso sobe, você desce. Então, quando o peso está descendo, você está subindo. Então, não é tão comum, né? As pessoas que não entendem e querem dar aula de levantamento, é melhor, por exemplo, eu digo que num curso de planificação, que eu dou 2 vezes por ano, eu prefiro não dar o curso de planificação, mas a pessoa entender do movimento, porque não adianta a pessoa calcular, fazer os cálculos de volume, mas não sabe fazer o movimento, né? Fazer o movimento é importante, estar em contato com o exercício é importante, né? Agora, de que forma que a gente coloca um LPO transversal? Para quem pelo menos conhece um pouco do LPO e gostaria de colocar ele nos exercícios principais do segundo esporte. Uma vez eu disse que o levantamento de peso é o segundo esporte de todos os esportes, né?
Daí alguém me corrigiu, falou, não, é real, ele é o segundo esporte de todos os esportes, mas ele é mais do que isso, ele é tão importante quanto o esporte principal, porque ele vai dar força, vai dar explosão, vai dar velocidade, e não tem como tirar esse treinamento de base, né? Alguns, digamos, treinadores, nossos irmãos que fazem a questão da musculação, que a musculação nós levantadores tratamos com respeito, mais com respeito à musculação do que o próprio pessoal da musculação, porque eles não entendem ainda muito o fundamento da musculação. Por exemplo, na musculação você agacha hoje, não agacha amanhã. Você faz um terra hoje, não faz um terra amanhã. Mas no levantamento olímpico, nós agachamos todos os dias. Nós fazemos as puxadas todos os dias. Nós fazemos os movimentos todos os dias. Agora, pode falar. E essa questão é bem interessante, sim, porque foi um dos choques que eu tive quando eu comecei a praticar CrossFit e acabei conhecendo essa maravilha que é esse LPO, cara, que fascinante que é. Como você comentou, a mecânica do movimento, a dinâmica de você puxar uma sobrecarga, né, que tem uma boa parcela do seu peso corporal e se jogar para baixo dela, e a dinâmica de gravidade, dinâmica de movimento é muito curiosa, chega a ser fascinante ali pela complexidade de coordenação motora que você tem que ter e o tanto de aprendizado motor que você adquire com isso. E a outra coisa que eu acho que quebra alguns paradigmas, assim, sobretudo para aquelas pessoas que estão estudando, que estão na faculdade de educação física ou são recém-formados, é justamente isso que você falou. Cara, a gente treina exercícios que são semelhantes em termos de ativação muscular, né, como o agachamento todo dia, o deadlift todo dia, por exemplo. Só que o ajuste de como você faz isso é diferente, né? Então, como é que é isso? Perfeito. Porque na lógica da musculação, como você falou, assim, a gente acaba segmentando, né? A gente treina peito na segunda-feira sempre. Sim. Vai repetir lá pela sexta ou coisa assim, né? Antes de tocar nesse assunto de como mexer nisso, né? Tem um professor, um grande amigo meu, que é da Companhia Atlética, que é o Messias, Leandro Messias. Eu falei para ele que quando ele começou a estudar, que ele queria dar aula da LPO, eu disse que nos livros tem quase tudo, só não está escrito sobre a coragem, como ter coragem embaixo do peso. Porra. Não, o cara, a primeira pergunta que ele fez, a periodização dá certo? Eu falei, você pode fazer a melhor periodização do mundo, mas se o cara for cagão, fodeu. Esse tema, né, da coragem não está nos livros, mas é esse tema que é extremamente importante, o técnico ter essa sensibilidade mais humana para justamente acertar essas pessoas que não estão tão seguras de si, porque chega uma hora que o cara tem que ter coragem, é com ele mesmo, porque os treinos estão certos, o volume está certo, a intensidade, você acertou as cargas para cada atleta, né? Mas você vê que quando chega aquele momento que começa a passar de um determinado ponto para cada um, a pessoa começa a recuar. E você consegue perceber isso nitidamente, que justamente se ele está recuando ali, e no esporte principal, que seria o judô, como é que vai ser lá? Se de repente o atleta é muito ansioso, vamos dizer um exemplo, né? Ele tira a barra do chão, e quando chega na linha da cintura, ele tem que mergulhar, né? E antes de chegar na cintura, ele já está afobado e começa a entrar na barra antes do tempo. Significa que ele está muito ansioso e tudo que nós construímos ele pode levar por água abaixo. Isso vai ter uma reflexão na plataforma, né? Queira sim, queira não. Agora, você, o técnico, muito mais do que o volume, do que mais da intensidade, o conhecimento do esporte, ele tem que ter uma sensibilidade humana para ajudar o atleta, porque quando eu comecei a dar aula, eu queria dar aula só para os caras top. E daí só vinha cara que tinha problema de encurtamento, corcunda, e só vinha o pior, né? Eu falei, será que eu não vou achar uma cara bom para mostrar o meu trabalho? E com o passar do tempo, eu percebi que Deus mandou aquelas pessoas para justamente a gente ajudar elas, né? Porque o cara que vai estar procurando um especialista são pessoas que querem aprender do esporte, não é todo mundo. Agora, como você começar a treinar sem prejudicar o esporte principal? Esse é o grande segredo, porque as pessoas confundem malhar com treinar. O treinamento, ele é curto, ele não é longo, ele não é de 2 horas,
né? Porque ele é um treino de base que você não pode atrapalhar o treino principal. Digamos que eu começasse com agachamento e terra, um exemplo que é um exercício de base que não é do LPO. O agachamento, sim, mas o terra nós não temos o costume de fazer muito. Na questão inicial, sim, né? Você é um treino de força, só que ele é um treino de tração e que acaba deixando os movimentos do levantamento mais lento. O que é o levantamento? Ele é força, né? E velocidade junto. O cara é muito forte, ele tira o peso do chão, mas ele não entra, né? Porque o atleta não tem habilidade ainda de mergulhar embaixo do peso e de aplicar velocidade. Ponto. E um atleta que é muito veloz e não tem força, ele não tira o peso do chão e não consegue desenvolver a velocidade, que o levantamento é explosão, força rápida e velocidade acelerada. A velocidade acelerada é quando você tira o peso do chão, não na mesma velocidade que ele termina o movimento, mas ele tira do chão e a cada centímetro ele consegue desenvolver essa velocidade. Entende? Então, isso é mais difícil de aplicar. Por isso que o cara, quando for dar aula de LPO, para natação, para o judô, ele precisa conhecer pelo menos o levantamento mais complexo, né? O levantamento realmente a técnica, não precisa ser profundo, mas ele conhecer as falhas do movimento que o atleta está tendo, porque quando você só levanta peso, ele fica meio bruto. Mas quando você desenvolve a técnica, você começa a fazer as correções para que ele desenvolva certo, para daí você aplicar o que você quer. Por exemplo, um atleta de judô lá no Morgenal, hoje eu dou aula, era para dar aula só para 15 atletas de levantamento de peso para o judô, para a elite do judô. Hoje são 50, porque o resultado foi muito grande. Agora, como começar com eles se eles não sabem levantar peso? Iniciando a de base, eu não comecei só com o arremesso e o arranco. O arranco eu entrei depois de 3 meses. Por quê? Porque ele é mais complexo. O simples fato de se fazer arranco, você já tem que fazer a pegada aberta, correto? E para fazer a pegada aberta, já é cansativo. Você vai ficar 1 hora mexendo com a barra. Isso já cansa a pessoa. O técnico tem que ter a sensibilidade também que ele não tem que entrar com um protocolo. Não, eu vou fazer um protocolo de 5 de 5, um exemplo que é muito famoso, que todo mundo faz dentro do básico. Mas nós, levantadores, não trabalhamos com protocolo. Nós trabalhamos com uma lista de volume e intensidade, e é o que a gente chama de IMR. Se nós agachamos todo dia, não significa que você vai agachar todo dia com a mesma carga, com o mesmo peso. Tem uma intensidade. Hoje eu posso ir a 80%, amanhã eu desço para 70%, eu faço 3 vezes na semana agachamento frontal, faço 3 vezes na semana agachamento costas. Agora, o aluno mais forte, eu carco nele mais exercícios de velocidade. E o aluno mais fraco, que ele tem a velocidade, eu carco mais treinamento de força para ele. Mas jamais os dois vão deixar de fazer o levantamento completo, que é o clean and jerk. Numa sessão de judô, para mim, o suficiente é 2 vezes por semana o levantamento de peso. Então, né? conta um pouquinho mais pra gente, assim, ó, né, em diferentes modalidades, né, digamos que o foco da pessoa, do treinador e dos seus praticantes não seja o LPO, mas que ele utilize o LPO como parte do treinamento. Quantas vezes na semana seria interessante? Qual a duração dessas sessões para integrar num outro, como parte da preparação física de outras modalidades? Sejam elas quais for, pensando assim de um modo mais genérico, digamos. Mas, eu posso dizer que a experiência foi boa quando o CrossFit chegou, porque todo mundo queria fazer o LPO, né? E muitas pessoas queriam fazer 2, 3, 4 vezes na semana. O melhor resultado que eu tive, que eu acabei passando por muitos técnicos de Minas Gerais, que a gente se fala bastante, o que deu certo para mim, que deu certo para todo mundo, que todo mundo testou, é 2 vezes na semana, né? O 2 vezes na semana, para qualquer esporte, seria excepcional, não mais que isso. Mas uma sessão de quanto tempo daí de duração? Vamos lá. Uma sessão de judô, eu gosto de trabalhar de 1 hora a 1h10. Por quê? Porque eu aprendi desde cedo, os meus alunos, né? Então, vamos falar, hoje todo mundo sabe que o Hussein não dá aquecimento.
Eu ensino a aquecer e é 1 hora de aula. Quando eu entro na sala de aula, as pessoas já têm que estar aquecidas. Eu ensino o aquecimento principal. Por exemplo, né, nós comentamos sobre o GHD, o banco romano, né, que é a extensão de lombar. Para nós é extremamente importante e tem que ser feito todo dia, né? Mas, no mínimo, eu peço 3 vezes por semana. Um bom dia, por exemplo, que é um exercício que não é aquecimento para muita gente, os basistas aquecem com, por exemplo, as marcas de um bom dia para fortalecimento da lombar, eles calculam que 50% do terra ou 50% do agachamento. Se um cara faz 200 de terra, ele tem que fazer 100 quilos de bom dia. No levantamento, entendeu? Para fortalecer a lombar. Só que você não pode começar com isso já de cara, né? Ô, Hussein, eu faço só com a barra, olha lá, cara. Eu tenho que dar Então, uma atualizada aqui no treinamento. mas eu faço o cálculo para o levantador de peso, se o cara faz 100 quilos de clean and jerk, em cima do clean and jerk, eu calculo 50 quilos de bom dia para a pessoa. Porque como é que ele vai fazer uns 150 quilos de arremesso se o cara não faz nem 30 de bom dia? Então, ele Eu precisa... posso fazer uma pergunta, então, Hussein, desculpa te interromper de Claro. novo, mas a gente poderia recomendar para os nossos, pessoal da audiência aqui, os telespectadores, bem, o pessoal que já tem alguma experiência, eu sou crossfiteiro, então vou puxar a sardinha para o meu lado, mas para os crossfiteiros de plantão, a gente poderia recomendar, então, que eles testassem, digamos, uma série de 30% a 40% de quantas repetições com o bom dia para começar a entender, a sentir no corpo, ter essa experiência do que é o efeito. O que Eu você digo recomendaria? eu recomendaria o seguinte, para quem quer começar, se treina todos os dias, vamos dizer, ou 2 vezes na semana. Se treina todo dia, eu faria 3 vezes por semana do bom dia, com 30 quilos, 3 séries de 10. Quem não consegue carregar, vai com a barra. E o GHD 3 vezes na semana, começaria com 3 de 15, né? Porque eu já coloquei 3 de 20 e alguns lugares tiveram problemas do abdômen, da coluna, que começa a apitar um pouquinho. Agora, as metas são assim, depois de 3 meses, eu preciso subir a carga, pelo menos de 5 a 10 quilos, mas que num prazo de 6 meses, ele chegue pelo menos próximo daquilo que eu falei, que é os 50% da máxima dele. Então, eu gosto de fazer um trabalho progressivo, esse mês com a barra, mês que vem 10, depois mais 10, depois, né? Em 6 meses ele consegue fazer. Ele Que consegue, bacana, que legal. né? E assim, acho que Porque, esse... Pode falar, desculpe. vamos lá, uma menina que faz 40 quilos de clean and jerk, que é normal você ver, se você coloca um bom dia em menos de 20 dias, ela já está fazendo um bom dia com 25 quilos. 3 vezes de 10 e 2 vezes por semana. A coluna dela já começou a ficar forte. Muitas dores que vão surgindo não é porque a carga está pesada, é porque as pessoas não estão fazendo o mínimo de exercícios possível. Eu sempre digo que não é a carga vai subindo, vai ficando mais difícil, não. Ele vai ficando mais trabalhoso. É porque as pessoas estão treinando menos ou porque está faltando exercício para fazer as correções, né? Porque um cara pode chegar em 180 de clean and jerk, sim, mas ele treinando 3 vezes da semana, eu não consigo fazer isso. Mas ele tem que treinar todos os dias. De repente, se está doendo a lombar, não é porque está pesada a carga que ele está levantando 100 quilos de clean and jerk que começou a doer a lombar. Não, ele não está fazendo não vou dizer nem os auxiliares, ele não está fazendo os específicos do treinamento que ele deve ser feito, né? Então, tem que ter um estímulo. Então, o principal, o aquecimento. Eu chego na sala, o atleta já tem que estar aquecido. Aí são 1 hora e 10 de aula. No jiu-jitsu, que eu dou lá na Gracie Barra, na Rua México, o aluno, se ele chega depois da aula, ele faz o jiu-jitsu, daí ele vem para a minha aula, ele vem mais cansado, né? Agora, vamos dividir os exercícios para você entender o que eu estou falando. Um levantador de peso, levantador competitivo, ele tem que fazer 4 exercícios. Arremesso, arranco, puxada e agachamento. Esses 4 ele não pode deixar de fazer. Algumas escolas fazem o arremesso de manhã, o arranco à tarde, ou fazem os 2 juntos. Agora, você não tem como passar um volume desse para um cara que vai fazer natação, que eu tenho um atleta de natação de alto rendimento, do judô ou do jiu-jitsu. É um volume muito grande, você quebra o cara.
Então, cortar no meio significa é um arremesso com agachamento ou arremesso com uma puxada. Arranco com agachamento ou arranco com uma puxada. Isso depende do atleta. Agora, com o passar do tempo, né, de 3 meses, 4 meses, eu faço um treino de arremesso. Agora depende, se o atleta é mais forte, eu posso fazer um arremesso só específico dele. E se for um atleta mais fraco, faço um arremesso completo, clean and jerk completo. Nos exercícios básicos, não trabalha muito com especificações do movimento, trabalha com auxiliares e acessórios. Mas no levantamento tem 8 exercícios que são específicos dele, que você precisa acertar os ajustes, né, para poder a carga poder subir. Mas um atleta não precisa tirar a máxima de judô, ele não precisa levantar 200. Agora, se você for olhar o treino do Cazaquistão, os caras puxam um levantamento muito pesado. Então, quanto mais forte o atleta, melhor. Ele não significa só porque ele está fazendo judô que ele tem que fazer um pouquinho de musculação. Não, ele tem que ser forte, cara. Quanto mais forte o atleta de judô, mais vai ser difícil de derrubar, tirando a questão técnica, né? Todos os atletas de judô hoje que estão lá, se você vê ontem eu postei hoje, acho que um menino do judô de 13 anos que fez 95 de agachamento, com 13 anos. Ele faz 70 de clean and jerk, para 13 anos. Então, trabalhar o levantamento de peso é arremesso e arranco. Agora, quando, né? Pode falar, pode falar. Uma coisa, daí eu tô imaginando esse moleque de 13 Sim. anos que levanta essa carga na rodinha de amigos com os outros amiguinhos deles. Sim. O bicho deve ficar todo se achando. Mas, e daí eu acho que queria emendar isso aqui com uma outra temática, assim, pra gente brincar um pouco, sabe? Assim, bem, imaginar e aprender um pouquinho mais com a sua experiência. Assim, eu tava me questionando aqui, um adulto sem restrições, com um condicionamento físico normal, né, que treina regularmente, 30 anos de idade. Então, em um panorama mais geral, assim, quais são as cargas que a gente pode alcançar em coisa de 6 meses de treinamento da LPO, pegando essa métrica que você comentou ali de 2 a 3 vezes na semana com 1h10 de trabalho? Primeiro eu vou ver a mobilidade do cara. Se o cara for forte e não tem mobilidade, é mais difícil de trabalhar. Se o cara tiver uma mobilidade boa, daí, se for 2 vezes na... vamos falar assim, em 6 meses eu peguei uma pessoa que não tem tanta mobilidade, né? Fez 90 de arremesso, né? Em 6 meses. E tem atletas que em 6 meses eles podem chegar a 110, 120 todos os dias, né? Mas eu não gosto de treinar com o atleta todo dia inicialmente, né? Porque eu acho que o levantamento ele é cansativo, exaustivo um pouco, né? Ele é meio metódico. Então, eu prefiro que o atleta comece 2 a 3 vezes na semana e, com o passar do tempo, se ele gosta, ele pode fazer 4 a 5 vezes na semana, né? Porque no levantamento tem o agachamento, que a gente agacha todo dia, tem a puxada, tem o arremesso, tem arranco. Então, eu prefiro que os tendões do cara, os nervos, vão se acostumando com a carga. Porque não adianta o cara fazer um levantamento de peso e depois vai fazer outros tipos de esporte, né? Prefiro que ele faça o levantamento de manhã e vai fazer o esporte principal à tarde, né? Ou ele faz o principal de tarde e vem fazer o levantamento comigo. Entendi, que legal. Hussein, daí acho que para a gente fazer a última pergunta aqui, e você tocou num ponto bem bacana, né? Num olhar mais biodinâmico, assim, você está pensando assim, não é só o ganho de força, mas precisa pensar também na mobilidade, não é só a mobilidade, mas é também a adaptação dos tecidos para aquele trabalho que está se fazendo com uma sobrecarga bem alta. E daí eu te pergunto assim, então isso é um olhar fisiológico, né? O que mais está nesse espectro, nesse conjunto de aprendizados que vem com essa experiência do levantamento de peso? Né? O que está colorindo nessa experiência do praticante quando ele está treinando LPO? Bom, vamos lá, aquilo que não está escrito nos livros, né? O livro fala bastante de que 95% do corpo está trabalhando e 5% está ativado, né? A coordenação motora, né?
A questão da força, da explosão, da velocidade, do corpo vai ficando forte, né? A questão da estrutura óssea, os tendões, os nervos. Mas, para mim, o que mais me chamou a atenção foi a questão psicológica, né? Nos homens, ele trabalha de um jeito, nas mulheres, outro, de uma forma diferente, digamos assim. Vamos falar em quantidade de vezes. Nos homens, você vê aquele empoderamento, né? A questão postural, né? Com o peito mais elevado, o cara andando mais empinado, é normal isso, né? Não chega a ser uma postura mais agressiva, né? Porque quando você pega o peso do chão e coloca em cima da cabeça, a história é diferente. Para nós, levantadores, não que os levantadores se sintam a elite do halterofilismo, né? Mas o trabalho que o levantamento faz, eu digo isso pelos atletas que treinam, eu falo, ó, a diferença, as cargas de referência do levantamento são diferentes, né? Um menino de 17 anos, é normal ele agachar com 170, 180 lá no clube, né? Uma criança de 14 agacha, mas isso é pesado? Não, pelo volume que ele está fazendo, não. Mas a psicológica, a segurança, quanto mais forte, mais ele sabe o seu limite, parece que ele se torna mais inseguro de si mesmo, né? As mulheres, quando vão tendo essa confiança, que a barra passa em frente ao globo ocular, dá essa sensação de empoderamento, e a pessoa ela quer ir mais longe, dentro da vida particular da pessoa. Você vê pessoa que não fala tanto, que fala com uma voz mais baixa, né? Em 6 meses já está falando mais alto, já está se expondo, já quer mudar algumas coisas na vida da pessoa. Você vê que aquilo que, nas mulheres principalmente, eu vejo que tudo aquilo que não está definido antes do levantamento, ela vai querer uma definição depois. Ela quer cortar os laços, que é aquilo que não está legal para ela, entende? Mas por que isso? Por causa do GH, por causa da testosterona, as pessoas dizem assim, eu vou fazer um terra, vou fazer um agachamento que vai liberar testosterona. Não é tão fácil você liberar a testosterona num treinamento complexo. Tem que ter um volume mínimo e uma carga mínima para você liberar. Agora, quando a pessoa está com aquele empoderamento, você vê que fora da plataforma ela vai mudando, ela vai tendo mais confiança, ela quer novidade, ela quer uma vida... Eu não sei te explicar direito assim, porque é muito psicológico, sabe? Mas acho acho que o melhor exemplo disso é quando você encara aquele teu aluno, né, depois de um trabalho já maduro, né, e você vê aquele olhinho brilhando, né, e sim, acho que é aí que a gente, perfeito. e acho que o que é mais fantástico assim é essa faca e queijo na mão que a gente tem na educação física, que é transformar a vida de uma pessoa. E transforma demais, se transforma demais, não é? Sim, é isso daí. Eu acho que a gente tem que, como técnico, tem que estar preparado mais para que da aula de educação física, né? Quando o aluno estiver precisando de ajuda, a gente tem um suporte ali que possa dar uma segurança para entender o que ele quer, para onde ele deve seguir, né? Eu acho que é por aí. Que legal. Hussein, muito obrigado pela sua fala. Bem, eu sou fascinado com o teu trabalho. Quero cada vez conhecer mais. E assim, no programa do curso de extensão, a gente vai ter, na sequência, depois da fala do Hagami, Sim, uma indicação mais técnica, mais diretiva, né, digamos assim, de exercícios, de séries, de cenários que a gente pode explorar ali com o levantamento de peso. E tá. faz parte do programa exclusivo ali desse curso de extensão. Então, Fechado. muito obrigado, Hagami, Hussein, por enquanto. E assim, eu vou passar a bola aqui, ó, já vou até te jogar ali para cima, quer ver? Ó? Cadê? Parar de destacar aqui, ó. É que estava em foco, agora estamos nós três aqui, eu acho. Aí, Agora beleza, é o beleza. grande Hagami. Hagami, eu queria começar, cara, antes mesmo de você se apresentar, porque eu fico incomodado com algumas coisas, é aquele incômodo, assim, por curiosidade, né? Daí o Hussein, ele falou muito de treinamento de força, ele falou Sim, força muitas vezes, a palavra-chave, sabe? sim, sim. E daí, quando eu olho para você, que é um monstro de forte, como que a gente consegue entender essas faces da força, do treinamento de força, né? Porque, cara, o Hussein faz a pessoa ficar forte e você também faz as pessoas ficarem fortes. Mas talvez seja outra pegada, né? Como é que a gente consegue entender? Como é que a gente destrincha melhor isso daí para quem está nos ouvindo? Tá. Isso é uma coisa muito importante, uma pergunta muito pertinente, porque
essa fala do Hussein, o treinamento esportivo, o levantamento, que é uma coisa mais original, o propósito era outro. Como ele bem disse, é um treino que não é só um esporte, mas ele também auxilia em outras modalidades. Então, o intuito principal desse treinamento sempre foi auxiliar justamente judô, corredor, sempre teve esse propósito. E, obviamente, o objetivo é força. E a musculação em si, esse fitness que nós vemos hoje, foi uma dissociação. Realmente uma busca da estética. Então, foi visto que o treinamento, apesar de ser objetivado para força, ele também dava um ganho de massa muscular. Obviamente que não da maneira quando se treina especificamente, mas ele tem como se fosse um efeito colateral, um efeito adverso. Ele treina a força, ele vai acabar aumentando sim um pouco da massa muscular dele. E então assim, existe mesmo essa separação e foi trilhando esse caminho que levantamento de peso é um tipo de treino de força e musculação seria outro tipo que você também realiza força, com dois objetivos distintos. Mas é uma briga muito grande na ciência, inclusive tem artigos agora, em 2021, falando sobre isso, dessa interdependência. Será que o cara fica forte porque ele ganha massa muscular? Ou será que ele fica forte só por recrutamento de unidades motoras de força? Como é que funciona? Que tem pessoas, porque assim, quando você aumenta a massa muscular, o segmento transversal, é física, você suporta mais carga. Você aumentou o diâmetro, obviamente você vai aguentar mais peso. Mas daí existe aquela relação de proporcionalidade que o Hussein falou ali, que você falou que eu sou forte. Coitado, eu na fila do pão aí que ele falou essas cargas, os meninos de 17, 19 anos, e se eu for treinar junto com eles, eu quebro no meio, debaixo da barra, ela parte em dois. Então, assim, existe essa relação de proporcionalidade, né? O que seria realmente ser forte? Então, qual é esse conceito, via de fato? Então, a gente tem essa briga, né? Como que acontece o fenômeno, mas a realidade é que a gente tem o treinamento de levantamento e tem a musculação. E muito dessa musculação foi originária lá do treinamento funcional, né, da fisioterapia, da época da guerra. Então, foi realizado alguns movimentos para reabilitar os soldados. O que é funcional? Senta, levanta, pega um copo. E com o passar do tempo, eles viram que alguns exercícios que desenvolvia a força era melhor para o cara se reabilitar. E dali começou a surgir a famosa 3 séries de 10, começou a surgir mais esse campo, né, daí do funcional para a musculação. Então, criou bem dois segmentos, né? Então, tem o segmento estético e o segmento olímpico, o segmento mais raiz. Essa é uma diferença bem visível hoje em dia entre treinamento de força para o levantamento olímpico e treinamento de força para a musculação, né? Inclusive, eles têm aquela piadinha, fala assim, o cara malha, não treina, porque o que o Hussein falou ali é a alma da definição da palavra treinamento. Se vocês procurarem, treino significa repetição. Repetição de um ato, de uma ação, de alguma coisa que você pretende melhorar. Então, significa repetir. Você quer melhorar, você repete inúmeras vezes. Então, o que ele falou ali sobre as frequências de treino, as colocações dos exercícios que ele tem que repetir a técnica, isso é treinamento. Então, treinar, repetir ações incansáveis vezes. E assim, dentro da musculação tem também esse conceito, que o cara mantém uma frequência, mas obviamente não é nem de perto um praticante recreacional próximo do que o Hussein aplica lá com a rapaziada, né? Ou do que é necessário para progredir bem no levantamento de peso. A musculação, a gente tem aquele nosso famoso aluno flutuante, né? O cara vai um mês, fica 2 de férias, volta no terceiro, fala, não, mas eu estava treinando, só parei 2 meses, então realmente é por isso que entra nesse do malhar, né? O cara não tem uma regularidade, então ele não repete muito, ele acaba se distanciando do treino, e é mais ou menos por aí que funciona essa divisão de águas, é que não deveria existir, mas Tá existe. certo. Também nos ajuda a entender certos, né, quando você especifica mais o olhar, ajuda a entender melhor o fenômeno, o que está acontecendo, né? Hagami, conta pra gente então quem é você na fila do pão. Na fila do pão não Me tô muito. explica aí, ó, cara, conta pra gente, se Eu, apresente, por favor, e daí vamos conversar sobre treinamento de força.
Tá, eu na fila do pão não estou muito aí, não estou muito próximo do caixa, não estou longe. Tem muita gente aí na minha frente. Bom, sou atleta de fisiculturismo, né? Então por isso que falei dessa estética. Eu sou um cara que vim já direto desse treinamento da musculação em si, né? A famosa hipertrofia. Pratiquei um tempo quando fiz o wrestling, né? A greco-romana. Fui obrigado praticamente pelo meu mestre na época a fazer os exercícios básicos, a fazer o treinamento de força mesmo, clássico, levantamento de peso para melhorar alguns aspectos. E no meio desse enrolo todo, aí eu sempre tive muitas perguntas. Aquela tua fala inicial, assim, sempre foi meu motor primário, né? O porquê e o como. São duas coisas que me perturbam. Então, vem primeiro o porquê. Por que disso? E como isso acontece? Então, é uma coisa que me moveu sempre. E acabou que eu direcionei para o estudo e fui achar respostas para as minhas perguntas, pelo menos tentar, né, uma explicação. E daí foi, né? Mestrado, doutorado, etc. E estou aqui hoje tentando um lugarzinho melhor na fila do pão. Estou tentando direcionar. E lógico, dentro disso aí, sempre o intuito principal de ajudar os alunos, né? Porque na nossa época a informação não era como hoje, estamos aqui no computador, dentro de casa, era muito difícil, o acesso era limitado. Eu fui da época que nem Google existia, mas já na faculdade tinha alguma coisinha ou outra, material escasso. Então, o intuito principal de hoje, né, realmente na fila, é contribuir com a profissão. Eu quero que a profissão em si melhore, então eu sou um cara que tudo que eu descubro que eu tenho porquê, eu como, eu sempre passo para frente. Porque a intenção do professor é perpetuar o conhecimento através do aprendiz. Se morrer comigo, não tem sentido nenhum. Aquilo não se eterniza e a classe diminui. Então, E eu acho que nas nossas conversas preliminares ali, eu achei bacana que a gente acabou encontrando um lugar de discussão, de diálogo curioso ali, que você comentou também na sua fala inicial, né? As pessoas com as quais a gente trabalha na educação física, sim, em uma ampla maioria, né, a gente trabalha com métodos de treinamento isso. é, dos mais variados, né, que eles têm um formato bem preciso e resultados assim que são bem quantificáveis, que são bem mensuráveis, mas às vezes o aluno escapa no meio do caminho. É, Desgraça, para de treinar, fica 2 semanas fora, volta, fica 2 dias, vai de novo, depois volta, quer recuperar tudo. Então, me conta aí, cara. A gente tava conversando sobre aderência e entretenimento no treinamento de força, né? Que foi uma palavra até curiosa de combinar nesse contexto, né? Então, me conta como que é a tua perspectiva nisso. eu usei essa palavra porque realmente, como a gente tem diferentes perfis, o Hussein até falou isso em relação à mulher, né? Quando ela levanta o peso para cima da cabeça, como ela se empodera, como isso se transmite para a vida dela, né? Então, a gente tem que saber que cada pessoa se manifesta de uma forma frente ao exercício físico. Tem pessoas que não gostam de sentir dor, tem pessoas que realmente gostam de enxergar o seu limite, se superar. Então, dentre esses perfis, você tem que detectar o seu aluno e assim, e atender a demanda dele, oferecer um produto final com resultado sem fugir da proposta. Então, o cara que não gosta de sentir dor, você tem que oferecer um produto final para ele que ele, por exemplo, emagrecer, ganhar massa muscular, força, o que seja, chegar no final da história, você apresentar o produto, olha, você conseguiu, dentro da proposta, não sentir dor. Ah, professor, é difícil? É. Aí cabe a você ser um pouco mais honesto, né? Que eu vejo que falta muita honestidade, principalmente agora com esses métodos, com as coisas milagrosas, nunca vi. Mas você, já na hora de fechar o seu contrato ou o seu informativo de como você trabalha, isso é importante o personal apresentar, você falou aqui, ó, vai demorar, tá? Ah, com 6 meses. Puxa, mas tanto tempo. Olha, eu não vou mentir. Antes disso, eu não te prometo nada, porque você não está disposto a ir muito além. Você não gosta de sentir dor. Então, eu terei um pouquinho mais de calma contigo, a progressão de carga é mais suave, vou adotar outras condutas. Então, por esses motivos, ele demora um pouco mais. Eu tenho certeza que a tua honestidade talvez não pegue de primeira, mas quando pegar, você vai fidelizar o aluno. Vai ser aquele aluno que ele nunca vai deixar você. Você vai dar os 6 meses o que ele quer e ele vai continuar para o resto da vida, porque você foi sincero. Essa gana de ter o melhor treino, a melhor dieta, o melhor produto final em menos tempo.
esse é o meu sonho desde que eu tenho 13 anos de idade. Eu não achei ainda essa fórmula mágica que ganha 20 quilos em 2 meses e fica com 3% de gordura. Eu tenho a ceia número 1 dessa fila aí. Eu estudo todo esse tempo e não consegui achar. Então, o primeiro passo é ser honesto na sua proposta, entendendo o perfil do aluno. Com isso, você já vai ter o primeiro passo de aderência. Dentro desse perfil ainda, tem pessoas que são meticulosas. Aí entrou naquele lance do entretenimento, né? Você tem que ter um bom papo, às vezes, tem que ser como é que fala, o psiquiatra, o psicólogo, você escuta, porque até o Hussein já deve ter pegado isso. Às vezes o cara chega, é um cara que treina bem, mas nem sempre ele chega com disposição no treino. É um cara que sempre treinou bem, mas naquele dia especial você vê que ele tá meio xoxo, que ele tá treinando, mas não tá indo. É a hora do técnico chegar lá e falar: olha, filho, o que tá acontecendo aí, né? Não tá bom hoje? O que você tem? Não tô legal, meu cachorro morreu. Meu Deus, dá uma conversada, ter esse elo, né? Ele retratou muito esse fator psicológico na fala dele e que realmente é fundamental para qualquer circunstância, tanto alto rendimento quanto para aderência de alunos, né? Em qualquer questão, né? Nutrição, educação física, o que for, você tem que ter esse outro lado. Então, o entretenimento, a primeira parte é isso, você ser um bom interlocutor ali, falar bem, não ser ríspido, sem piadinha sarcástica, não abusar do seu aluno, não abusar da boa vontade do seu aluno, que eu vejo que eu não posso citar quem foi, mas tive um cara na academia, inclusive ele foi expulso. A menina não estava aguentando com o agachamento, era um peso já significativo para ela, e ele começou a gritar: vamos, sua imunda! Vamos agachar, eu não consigo. Aí, pum, ele cuspiu na cara dela, deu uns tapas nas Meu costas, Deus, assim. que Foi horror. agressivo, né? Aí a menina deu uma empacada com o agachamento. Eu achei até engraçado que você falou, parece que você adivinhou. O cara deu um chute na bunda dela. O cara deu um chute na bunda e ela subiu com a barra, tudo torta, mas subiu. Logicamente, o coordenador chamou, né, mandou embora. O cara não tinha um aluno só, mas ele não fez questão de... Falou: leve todos os seus alunos embora. Então, essas abordagens mais agressivas é o tipo da coisa que não vai reter nunca o seu aluno, né? Não tem essa condição de aderência, jamais, né? Sabendo que a grande porcentagem das pessoas não gosta de sentir dor, tá? Quem gosta são pessoas especiais e a maioria das vezes elas vão para o alto rendimento, superação de limite, ela tem um limiar. Inclusive, quando me falam assim: professor, o que é um teste cardiorrespiratório máximo? Eu falei: quando você chega no seu máximo. E quando que a gente sabe que é o máximo? Quando você desmaia na esteira. Nossa, mas eu nunca vou conseguir, não, porque a dor que ele vai sentir antes de desmaiar é tão grande que ele acha que vai morrer, mas não vai morrer. Quando ele chegar perto de alguma coisa ruim, ele desmaia. Então, quer dizer, esse cara não tá preparado para essa conversa, ele não tá preparado para isso aí. As pessoas, os alunos que estão escutando aí, né, pelo amor de Deus, porque hoje eu vi, antes de entrar aqui, eu estava pendurado no Instagram para ver se eu pegava uma nova para comentar. E vi um balãozinho lá de um cara, achei o máximo, falando assim: eu fiz um drop set de um GVT. Você acha interessante na sequência fazer um drop set de um monoarticular também? Nossa, eu li aquilo e falei: um drop set de um GVT. O cara fez uma miscelânea, ele misturou, sendo que os dois métodos são duros. Que se for bem aplicado, o cara não consegue fazer em conjunto isso aí. Então essa loucura, eu acho que tem que dar uma brecada, ter um pouquinho mais de consciência, respeito no aluno ali, que aí vai ficar. Que legal. Então, e me diga assim, Hagami, quais são os parâmetros ou as referências que você usa para avaliar essa experiência do teu aluno na prática, né? Como que você consegue, porque assim, o olhar, né, ele depende muito da experiência, e a experiência ela é construída por vários casos que você erra, né? Então, para a gente dar uma encurtada um pouquinho nesse caminho e estragar menos as Nossa, articulações das pessoas, então me conta, quais são os parâmetros mais duros assim que você usa para avaliar? graças à pesquisa, a gente tem que agradecer, porque eu tinha alguns e eu imaginava que eram, e tinham outros mais, e isso tudo apareceu num artigo agora, aí o pessoal fez um bem bolado, inclusive os parâmetros de levantamento olímpico, eles compõem, tá? Eles compõem essas diretrizes, porque o cara, para ser chamado de forte e bem treinado,
ele tem que ter um nível de levantamento lá no agachamento, ele tem que ter um X relativo ao peso dele, aquele índice lá, 1.2, 2.5 vezes a massa corporal, ele tem que ter aquele peso que ele coloca para cima. Então, ele pode ser considerado forte. Além disso, a análise de técnica, ele é forte, mas ele executa aquela carga pesada com uma técnica boa ou ele vai todo deteriorado, tudo rengo? Frequência de treino, né? Se o cara ele tem uma boa frequência, se ele é regular, né? Quanto tempo ele está dentro da atividade. Eu faço 1 ano direto quanto? 3 vezes na semana. Aí entra a questão do volume. Ele é um cara que ele é regular, ele treina, mas ele não tem um volume alto, né? Ele não treina todo dia. Então são acho que aspectos iniciais a força do cara, técnica e principalmente postura. Porque às vezes vem o cara, eu treino há 15 anos, e o cara já é meio forte, levanta um peso bacana, aí você vai ver a movimentação do sujeito, é uma movimentação ruim. E quando você vai especular para saber o porquê que ele levanta, você tenta ajustar a técnica, você vê que ele não consegue por encurtamentos, bloqueios, inibições, falta de mobilidade, que você falou que o cara que não tem mobilidade, esse cara está perdido para determinados exercícios, o cara vai compensar o movimento todo. Então, é uma triagem inicial para encurtar a história. Faz testezinho de mobilidade no sujeito, uma análise visual do agachamento ali pede para o cara agachar com um peso baixo, dá uma olhada, testa a flexibilidade dele em alguns segmentos musculares, né? E faz essas perguntinhas básicas aí, cara, quanto tempo você treina, qual que é a tua frequência, aplica esses testes e provavelmente você vai ter um direcionamento para saber se ele é avançado, médio ou iniciante. E quando a gente fala de testes, assim, imagina já na questão mais prática da condução de aulas, pensando em treinos coletivos também, né? Às vezes não é nem um protocolo de testes, né? É mais alguns movimentos que você joga, talvez, num aquecimento e vai só sondando, né? O aluno nem está sabendo que está passando por um teste, por uma avaliação que você está fazendo com ele, mas você está avaliando, né? Você está pondo ele a fazer alguns movimentos que vai te dar informações para ajustar o que você vai fazer depois, né? Exato, vai conseguir identificar valgo dinâmico, instabilidade do joelho em alguns movimentos, se o quadril tilta na hora do movimento, né? Faz o tilt anterior, ou se ele tem tilt posterior, como é que ele faz? Se na hora do agachamento ele retrai as escápulas, ele fecha bem e tem mobilidade no braço para fazer o suporte aqui, ou ele faz com a asa aberta, né? Que isso dificulta a angulação do movimento, o vetor. Só nessa agachada aí você já começa a triar o cara, né? Você já... eu tô com uma dificuldade. Aí é um testezinho básico para quem tá assistindo. Coloca um calço no pé do cara, atrás no calcanhar, que todo mundo sempre... Era uma coisa antiga, né? O pessoal usava uma anilhinha no pé. Se o cara sem anilha, ele agacha tudo meio rengo, quando ele colocar a anilha e ele agachar certinho, ele tem problema. E provavelmente é mobilidade de tornozelo. Ele vai ter que trabalhar a mobilidade de tornozelo. Isso é um testezinho rápido, fácil. Põe ali e fala, vai, feio. Pronto. Ficou uma beleza o movimento. Você fala, é tornozelo. Começa a soltar. Claro que você pode ir à frente na sua investigação, mas já é uma coisa bem básica e rápida aí para ajudar a turma. Que bacana. Outro ponto que a gente chegou a comentar, e acho que você já deu alguns toques nesse sentido, é o bom senso na aplicação de métodos de treinamento de força, né, com foco na experiência ou na prática da pessoa. E assim, eu acho que eu volto naquele mesmo ponto, né? Eu considero na minha prática profissional ali que mais importante do que o rendimento, por mais que seja esse o produto que o aluno mais espera, é proporcionar uma experiência gostosa e talvez uma experiência transformadora, como o Hussein comentou ali no final da sua fala. Com certeza. Cara, a ideia principal é essa, né? Atender essa demanda. E atender a demanda, você transforma o cara quando você atende a demanda. Ele fica realizado, porque ele chega com um objetivo, com uma meta, com um sonho, e quando você entrega aquilo para ele, é uma satisfação. É uma coisa assim que ele realmente se transforma. Ele viu que ele é possível, não só com a ajuda, que ele alcançou. Então, essa questão do bom senso para o treino, ela cabe em tudo, né? Desde a carga inicial sem aplicação de método, que tem gente que... É que nem você falou muito bem da rodinha, né? O garoto treina lá 17 anos, faz
porra, 90 quilos de agachamento, faz 100 e poucos, aí ele chega lá, ele é o cara, né? Ele tem aquele senso de autoafirmação, fala, eu sou o macho alfa da tribo aqui. Então, e o cara quando vai para academia, ele tenta ser isso, porque ele vê o outro cara puxando peso, ele fala, ah, vou botar mais 10. E na grande parte da progressão do peso, eu nunca vejo ninguém pegar uma anilha de 2, uma anilha de 1, raramente uma anilha de 5. Parece que dá azar. O cara só progride de 10 em 10. Entendeu? O cara tá no supino, ele tá com 30 de cada lado. Ele não põe 5, ele põe 10. Aí ele cai de, sei lá, de 8 repetições para 2. Mas ele aumenta de 10 em 10, porque ele quer ser o alfa da floresta. Né? Então, o bom senso é não ter vergonha de progredir a maneira correta o treinamento, progredir o peso, não tem problema. E a questão dos métodos é sempre, como a gente tinha comentado, é adaptar, né? Adaptar o cenário. Então, se o GVT lá, que é o que eu vi no balãozinho hoje, são 10 séries de 10, por que não fazer 5 séries de 5? Ou, sei lá, 4 séries de 10? Assim, você dá uma adaptada. O principal do GVT é um intervalo reduzido entre as séries, que provoca aquela ardida, aquele desconforto. Então, ele faz 10 séries de 10 repetições, sendo que no intervalo das séries é 30 segundos para descanso. Então, para um cara que não é treinado, isso vai arrebentar ele, principalmente se for treino de perna. Então, o sujeito ele pode adaptar, né? Ele fala um GVT adaptado, e o sujeito ele vai ter um método diferente dentro da sessão dele, vai quebrar a monotonia, vai sentir um pump maior, e obviamente eu estou dizendo sobre um exercício. Você não precisa fazer uma rotina inteira intensa. Aí está o bom senso. Tem várias formas, você pode vir crescente na rotina, você pode vir pouquinho, aumentando e crescendo até chegar no último exercício que você tora daí. Ou não, você faz uma moderada e só um exercício você acelera um pouquinho mais. Aí você pondera esse exercício. Não vai chegar lá e, eu vou agora torar o cara no agachamento depois de 3 exercícios. O cara vai despencar com a barra. Não tem suporte para isso. Coloca um exercício com apoio, com cadeira, com uma segurança maior para exaurir o sujeito. Então, são essas coisas básicas. Às vezes o cara me pergunta, professor, por que você escolheu a cadeira extensora e não outro exercício? Tem a ver com o segmento muscular, mas também, em alguns casos, tem a ver com segurança. Para o cara não falhar o movimento, não dar um falsete, ele ainda não tem estofo, né, nem bagagem de treino para aguentar isso. Então, o método ele pode ser aplicado em qualquer pessoa. É um método avançado, mas ele cabe em qualquer pessoa. No entanto, tem que ter o bom senso, adaptar, né? Não colocar o método na íntegra. Então, e daí, sabe que me veio à cabeça, Hagami? Acho que é até mesmo uma insegurança, né, que a gente tem. A gente vê e aprende na faculdade, aprende nas nossas formações ali, que o método ele é muito importante de ser seguido ipsis literis, Isso. né, para que ele tenha o efeito previsto na elaboração desse método. Exato. Então, quando a gente tenta fazer uma adaptação, parece que você está fazendo uma coisa meio errada, e às vezes até chega naquele ponto em que, putz, será que o pessoal tá olhando, tá achando estranha essa adaptação que eu estou fazendo? Porque você precisa, primeiro, ter muita segurança do que você está fazendo, e segundo, você está querendo oferecer uma coisa de ponta com uma boa embasamento científico, até mesmo, né, dependendo da abordagem que você tem. Então, eu acho que uma das questões que entra na questão do bom senso é você ser um bom conhecedor daquilo que você está fazendo, porque senão você não vai conseguir fazer uma adaptação coerente, não é? Que daí você está ofertando, de certa forma, um efeito positivo, porque você sabe o que está fazendo. O método não está na íntegra, mas a somatória total da tua sessão, ela atinge o efeito positivo que você deseja. Mas, enfim, o sujeito realmente tem que ter esse embasamento, porque eu percebo que o treinamento hoje, com alguns profissionais, é sem direcionamento. O cara é aleatório, ele simplesmente é fazer força e sentir dor por fazer força e sentir dor. Ele não tem um objetivo com aquilo, né? Ele não tem um ponto final. Fala, para que você está fazendo isso aí? Aí ele não consegue te responder. Que nem tem um equipamento da Life Fitness lá, um Smith Machine. Ele tem 3 versões. Ele faz como se fosse um triângulo, né? Ele tem uma versão que o vetor é para um lado,
a outra é para trás e o outro é reto. Daí os caras falam, professor, mas qual é o vetor certo? Todos. Ah, mas como todos? Todos. Existe diferença entre os movimentos. O torque vai mudar. Então, ou vai mais para o joelho, ou para o quadril, né? E o outro, a reação de solo é no reto, no padrão normal. Então, você tem ênfase diferentes. Ah, então não tem um certo e errado? Não. O movimento é o mesmo. A diferença é que a maior pressão, vamos falar assim, vai ficar em um ponto que não é o mesmo. Ah, vai ficar lá no joelho. Ah, meu aluno tem problema no joelho. Então, o que você faz? Em vez de deixar o cara naquele ângulo, você vira ele ao contrário. Que foi o que eu fiz numa academia. O cara treinou de costas pro espelho no Smith. Aí todo mundo ficou me olhando feio. Porque o joelho dele não era muito bom. Então eu preferi que o maior torque ficasse na lombar. Porque a máquina é fixa, ela é assim, não tem como. Não consigo deixar, ela é assim. Então eu inverti o cara nessa linha. Porque se ele fizesse ao contrário, a linha era pro joelho. Mas o pessoal já olhou torto. E olha torto mesmo, né? E olha torto mesmo. E daí você tem que ter Você tem que estar seguro de si, né? É, Porque esse ambiente de academia, às vezes, é que nem um tanque de tubarão, né? lógico. Teve gente que filmou o cara lá, ele estava fazendo mobilidade de tornozelo, eles estavam achando que ele estava fazendo um afundo errado, né? Que ele estava fazendo um movimento errado. Eu falei, nossa, vocês estão chacotando o cara, vocês sabem o que o cara está fazendo? Ele está fazendo mobilidade, está se preparando, ele não está fazendo um movimento errado. Então é o tanque de tubarão, pessoal. Virou, do meu tempo de 15 anos para cá, virou muito a academia, não é mais o mesmo ambiente, né? Tem que ter um certo cuidado aí com as coisas. Tá ótimo, pessoal. Então a gente está encerrando essa parte dessa conversa inicial e agora a gente vai pro que nem mata a cobra, mostra o pau, né? Agora a gente vai tentar descobrir então métodos bem objetivos, né? Dicas que os espectadores, né? Que quem estiver nos assistindo aqui no programa exclusivo possa aplicar já na próxima sessão. Esse que é o desafio. Eu jogo esse pepino na mão dos convidados sempre, né? O que você pode falar para os nossos convidados aqui, para o pessoal que tá assistindo, aliás, conseguir transformar alguma coisinha do seu treino na próxima sessão de planejamento, no próximo momento que ele for orientar. E daí, para isso, a gente vai encerrar essa sala que a gente está trabalhando aqui e a gente vai acessar uma outra, que eu já vou passar o link para vocês também, tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação aqui e a gente vai pular para o outro galho.